Bom dia, meus queridos. Hoje eu tô aqui. Faz dia que eu não gravo, né? Eu tô gravando hoje, tentando gravar e o outro celular não tá querendo gravar. E aí eu mudei de celular para ver se eu consigo fazer uma gravação. Hoje eu vou falar sobre finanças, que eu tenho por nome saldo extra. E o saldo extra foi falado na igreja ontem e, e nós chamamos dentro da nossa igreja de mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Mordomia cristã, ela vem da palavra de mordomo. E o que é mordomo? Mordomo é uma pessoa que cuida, administra uma propriedade. E no Mato Grosso do Sul se trata de praieiro. Em algumas culturas, antigamente, tratava o eunuco, o mordomo, sempre é a mesma pessoa. O eunuco é aquele que administrava as coisas do rei. Todo rei tinha um eunuco. O eunuco era a pessoa que cuidava das coisas do rei, né? E, e aí a gente precisava entender bem isso aí. E na igreja usa as pessoas que administram os bens da igreja é chamado de mordomo, né? E aí tem o programa Mordomia Cristã. E ontem na igreja veio três pastores, cada um falar a sua parte da mordomia. E eles foram para um lado diferente, que nem antigamente não era, não tinha esse lado do que eles falaram ontem. Então, mesmo assim, que ele fala tudo, mas deixa alguma coisa sem falar. E uma delas é um versículo que eles deviam citar, nessa versão minha que eu tenho aqui, né? Que é o seguinte: é, que fala sobre o assunto de como você deve administrar o seu dinheiro. Agora, você é pecado ser próspero? Não, não é pecado. O único erro que tem é você colocar colocar em primeiro lugar o dinheiro do que Deus. Porque idolatria não é somente você adorar um ídolo que tem nas igrejas, né, por aí, uma imagem. Isso não é só isso. Porque o mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra. Vocês sabem que o nosso mundo é está a terra, ela é embaixo, em cima da água. O nosso mundo tem 70% de água. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, ó. Então, idolatria não é só adorar a imagem. Não é só isso. Nós podemos adorar um carro, podemos adorar uma TV, um celular, uma pessoa, né? Colocar tudo, nem as nossas famílias, nem a nossa esposa, nem nada nós podemos colocar em primeiro lugar do que Deus. Por exemplo, se eu sou um seguidor da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, e aí a minha esposa proíbe eu de seguir, aí sim, aí eu tenho que escolher algo, né? Ou minha esposa ou Deus, né? A minha religião não tem negócio. Não existe negócio que possa negociar, né? Com, em favor contra a minha religião. Eu não tem negócio. Não existe berganha para mim poder. E nós encontramos muitas pessoas que berganham a religião por causa de bens materiais. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte:
que nós podemos empregar o nosso dinheiro bem empregado para ter lucro, porque é com lucro que nós vamos, né? Então, em Eclesiastes capítulo 11, verso 1 em diante, tem alguns conselhos. E o livro de Eclesiastes são livros escritos por Salomão, um rei sábio, que era Salomão. O Provérbio e Eclesiastes são livros que têm muito conselho, né? E o conselho dele aqui é o seguinte, verso 1 em diante começa, o capítulo 11, olha diz aqui, ó. Entregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro, né? Então, entregar o nosso dinheiro em bons negócios. Aplique em vários lugares e em negócios diferentes, porque vocês não sabem que crise poderá acontecer no mundo. Eu estou lendo aqui numa versão moderna, né? Uma versão, nova versão atualizada, né? Linguagem de hoje, né? Bem muito explicado, né? Aqui o conselho de Salomão, empregar em vários lugares, né? Porque nós não sabemos a crise, guardar dinheiro, né? Ter um dinheirinho guardado para o dia da manhã. Diz aqui, ó, quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai, uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Então, aqui o que esse versículo 4 quer dizer? É que você não fica esperando as coisas caírem do céu, você tem que lutar por isso, você tem que lutar, buscar cada vez não ficar correndo. Só que essa corrida tem que ser uma corrida natural, uma corrida que não vai te implicar com as coisas de Deus, a sua comunhão com Deus. Você tem que tirar tempo para oração, tirar tempo para louvar o Senhor, tirar tempo para ler a Bíblia. Então você tem que administrar esse tempo. Então não é todo o tempo. As pessoas às vezes buscam todo o tempo, né? Mas ele se cansa e luta e não consegue nem dormir direito. Por quê? Porque está muito cansado. Porque trabalha demais. O trabalho vira idolatria. Então, idolatria não é só adorar a imagem, não é só adorar o ídolo que tem nas igrejas, é adorar qualquer coisa. Você pode adorar um celular, né? Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar do que Deus, né? E o dinheiro é um deles, o trabalho é um deles. Você corre muito atrás de trabalho. O verso 5 diz: Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma vida dentro da barriga da mãe, de uma mulher, também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeia de manhã e também à tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Entenderam agora, meu? Então, aqui, até o verso 5, que é o texto de hoje, você poderá entender que a Bíblia, ela está ensinando como você administrar os seus bens materiais. Como você faz com que você cresça, né, e tenha lucro nas coisas que você faz. Então eu espero que Deus te abençoe você e você possa compreender o que a Bíblia nos ensina. E aí vem alguns conselhos nos versículos diante, principalmente conselho para o jovem.
os jovens são os mais prejudicados quanto à administração. Eles devem muito cedo aprender a administrar, né? Oh, como é agradável a luz do dia e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida, mas mesmo que você viva muitos anos, lembra que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Então, mesmo que você administra bem os seus bens materiais, o que acontece? Você não deve colocar a sua mente ali naqueles materiais. E, só que você tem que viver com alegria, alegria de ter um Deus verdadeiro na sua vida, alegria de você ter comunhão com Deus. Aqui, ó, viva durante todos os anos da sua vida, mas mesmo que você viva muito tempo, ó, viva alegre. Porque a alegria, a própria Bíblia diz que a alegria é remédio para o coração, né? Agora vem no verso 9: jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto você é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas será que é assim mesmo? Será que você não vai ter problema? Se você viver. Aqui diz, olha o que o verso diz. Jovem, bom, no final do verso 8 diz assim: tudo o que acontece é ilusão. Aqui na terra, tudo que acontece aqui é ilusão. Aí vem o verso 9, diz, jovem, aproveita a sua mocidade e seja feliz enquanto você é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas aí tem uma palavra mais na frente que aí é preocupante. Ó, mas lembra de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. E o último verso, que é o verso 10, diz assim: ó, não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Se você acha que você se você acha que você vai viver o tempo todo jovem, né? Aqui diz que a mocidade dura pouco, né? A mocidade dura muito pouco. Você hoje é jovem, é adolescente, quando é amanhã você já é adulto, né? E se você ficar inculcado só com as coisas terrenas, o que vai acontecer? Você vai sofrer mais tarde. Cuidar da sua alimentação, Você não pode comer. A Bíblia, o que o verso 9 diz? No começo, a primeira parte do verso. É que Deus deixa você livre para escolher o seu caminho. Então você pode escolher qualquer coisa na sua vida. Mas a última parte do verso diz: mas lembra que Deus vai pedir conta de tudo isso. Aqui, ó. Mas lembra-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Tudo, seja bom, seja mal. Então, Deus vai colocar na balança, né? E conforme o peso dos seus atos maus for muito, vai pesar mais na balança. Então, nós vamos ser colocados numa balança, né? E ela tem que, os nossos bons atos, agora os nossos bons atos salvam? Não. Mas sem eles nós perdemos a salvação. Não adianta nós falar: eu vou fazer algo de bom para herdar a salvação. Mas não é assim. Os nossos bons atos não traz a salvação. Quem dá a salvação é o Senhor Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Agora, aqui, o que acontece aqui? Nós não precisamos do cuidado de Deus.
E aqui diz que Deus vai julgar, que Deus vai pedir conta de tudo aquilo que nós fizermos, seja bom ou seja mal. Até aquelas que estão aqui, no próprio Eclesiastes fala, até aquelas que estiveram ocultas. Deus vai trazer, vai passar um filme na sua frente, no dia do juízo. Tudo aquilo que você fez. E o problema é que nós sabemos. Então, se nós ficar nós temos que ser bons administradores dos nossos negócios, das nossas coisas, mas nós temos que colocar o dono de tudo. Nós não somos donos de nada. Se eu tenho um carro, eu não sou dono do carro. Se eu tenho uma casa, eu não sou dono da casa. É tudo de Deus. O mundo é de Deus. Tudo aqui é de Deus. Satanás acha que é dele, mas não é não. É de Deus. Deus é que administra tudo isso. Deus é que cuida de nós. A minha vida ela não é minha, é de Deus. Deus que colocou em mim. Eu era barro. Antes de Deus não fazer o ser humano, era barro. Aí Deus soprou no nariz e se transformamos numa alma vivente. E agora, Deus é dono de mim. Eu não sou dono de mim. Quem é dono? Se Deus tirar o fôlego, pronto, eu viro um pó. Se tu és pó, e pó tornarás. O livro de Eclesiastes, meus amigos, é um livro de muitos conselhos. Se você estudar o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, você vai compreender muito bem a palavra de Deus. O que Deus faz conosco, os conselhos que Salomão deu a nós, veio de Deus, pela sua sabedoria. Meus queridos, nós temos que trabalhar nessa terra como se Jesus viesse daqui a 100 anos, mas esperar Jesus como se ele viesse ontem, trabalhar no Evangelho, buscar as pessoas. Espero que Deus te ajude neste momento e que você seja forte e seja fiel. E tenha um bom ânimo, uma boa semana e até o próximo vídeo. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Tá bom, meus queridos? E até o próximo vídeo. Tá bom? Fui!